Bem, pessoal, estamos falando de recorde de afastamento por saúde mental aqui no Brasil. Mais de 500 mil de pessoas, aproximadamente 500 mil de pessoas, se afastaram por transtorno de ansiedade e depressão no passado no Brasil, né? E eu vou te explicar aqui por que esse tema é tão relevante, porque a gente vai falar cada vez mais dele, né? E porque muita gente chega no meu consultório, eu tenho muito vídeo aqui de ansiedade e depressão. Eu falo com vocês, sou neurocirurgião, eu lido com tumores, problemas de coluna, mas eu tenho uma grande quantidade de pacientes que chegam aqui e saem com diagnóstico de transtorno de ansiedade e depressão. Às vezes eu começo o tratamento e oriento eles sobre essa doença, né? Porque é uma doença muito prevalente, é uma doença que nos últimos anos tem aumentado cada vez mais. Em primeiro lugar, é uma doença que tem se falado mais, mas o preconceito é muito grande. Pra vocês terem ideia, eu tenho um paciente que eu passo tratamento e ele fala, Júlio, não vou passar no psiquiatra, Júlio, não vou no psicólogo. O paciente não quer passar. Por quê? Claro que a gente, como médico, está no papel de ouvir o paciente, respeitar suas vontades e tentar agir da melhor maneira possível, sem prejudicar, se essa vontade do paciente tiver de acordo com o que você está conversando, né? E na maioria das vezes eu noto isso, né? Primeiro, um preconceito muito grande. Número 2, as pessoas não entendem a doença. Número 3, as pessoas menosprezam as consequências dessa doença. Por quê? Porque como não é uma doença, você não vai ouvir falar, fulano morreu por causa de ansiedade. Você não ouve falar disso, né? A depressão até você ouve um pouco, mas de um modo geral, né? A ideação suicida não é a regra do paciente com depressão, é um dos sintomas, mas a maioria vai ficar ruim, vai ter a qualidade de vida prejudicada, mas vai empurrando com a barriga e vai levar a vida, mas sem tratar. E isso não é adequado, né? Então o que é que eu explico para o paciente? Por que tem aumentado tanto o diagnóstico? Número 1, porque as pessoas têm entendido melhor. Número 2, o próprio sistema de saúde médico e o sistema de saúde público está entendendo isso melhor como doença. Então, antigamente, eu cansava de ter pacientes. Até hoje eu vejo paciente assim, eu fui na emergência, o médico disse que eu estava inventando, que eu preciso arrumar um trabalho, que eu preciso arrumar alguma coisa para ocupar minha mente. Então, o paciente ele se sente ofendido, com razão, por causa dessa abordagem, e muitas vezes para de procurar atendimento médico por causa disso, né? E, obviamente, tem um problema da nossa formação, não estou dando justificativa disso, né? Mas a própria medicina, durante muito tempo, não deu relevância sobre esse tema. E nos últimos anos tem dado, né? Por quê? Porque é uma doença como outra qualquer. Só que diferente de um tumor que eu lido no meu dia a dia, no hérnia de disco, que eu faço uma ressonância e mostro para você, dou o diagnóstico, um câncer, que eu mostro isso patológico e dou o diagnóstico, no caso do transtorno de ansiedade da depressão, é através de critérios clínicos, mas são critérios validados pela ciência. Por mais que você às vezes não dê importância do médico perguntar, escrever e dizer que você tem um diagnóstico, essa é uma forma que se dá a maioria dos diagnósticos da doença de saúde mental. Por isso você tem que procurar o psiquiatra. Júlia, eu não quero procurar. Procura um clínico geral, um cardio, um médico que você confia, conversa com ele do seu sinal e sintoma, porque ele, na grande maioria das vezes, vai iniciar o tratamento para você e você vai se sentir muito melhor. Claro que o ideal é você procurar um especialista sobre essa doença, mas o pontapé inicial é você ver se você tem ou não. Quem é a pessoa que vai dar o diagnóstico, às vezes nem sendo tanto especialista, vai ser o médico. Então conversa com ele, vai te orientar direitinho. Não é bobagem, mais de 500 mil das pessoas, aproximadamente 500 mil de brasileiros estão afastados do trabalho por causa disso. E imagine, em excesso, eu tenho até um vídeo aqui, né, que tem 2 milhões de pessoas na fila, né, esperando, e eles estão dando afastamento por transtorno de ansiedade e depressão, e a gente sabe a dificuldade que alguém conseguir um afastamento é porque essa doença existe. Essa doença existe, é validada e tem critérios claros. Espero que tenha ajudado. Abraço.